tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom te encontrar neste novo dia, nesta sexta-feira, 30ª semana do tempo comum. Comecemos o nosso dia na positividade, na alegria de estarmos respirando Deus, na alegria de estarmos sentindo o movimento de Deus em nosso corpo. O nome deste movimento é respiração. A respiração é o movimento de Deus em nós. É a presença de Deus em cada um de nós. Por isso, contempla essa presença. Seja uma testemunha desta presença de Deus em tua vida, em teu corpo, em teu ser. Hoje a igreja nos lembra São Simão e São Judas Tadeu, apóstolos. E o evangelho que nos oferece hoje a igreja é Lucas capítulo 6, versículos 12 ao 19. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, filhos de Bartolomeu, Mateus e Tadeu, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judeia e de Jerusalém, do litoral do Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho nos situa em 3 momentos pedagógicos. O primeiro momento é aquele clássico que Lucas coloca sempre Jesus em oração antes de toda e qualquer decisão importante. Jesus fica na montanha rezando, e o autor faz questão de dizer que ele passou a noite inteira, para dizer que foi um tempo longo na presença de Deus, para dizer que foi um tempo completo na presença do Altíssimo. Ora, Deus não precisava rezar. Suas ideias, suas decisões já eram muito claras, pois Ele é Deus. Mas certamente o intuito do autor é fazer com que o exemplo de Jesus seja para nós um convite, seja para nós um sinal de que nós precisamos também nos abandonar aos braços de Deus, deixar que Ele nos conduza, deixar que nossas decisões sejam sempre decididas a partir de Deus e não a partir do nosso egoísmo, da nossa autossuficiência. Deus é a razão do nosso existir. Deve ser assim para todos nós cristãos. Por isso Jesus fica a noite inteira a sós com o Pai. Certamente foi um diálogo muito fervoroso, um diálogo muito frutuoso. Certamente um momento prazeroso de Jesus junto ao Pai. E aí, o segundo momento é justamente quando Jesus agora escolhe 12 dentre tantos outros discípulos. E a eles dar o nome. Dar o nome significa ter propriedade sobre. Dar o nome significa que eu tenho acesso a estas pessoas. Que essas pessoas me permitem que eu adentre na sua intimidade.
Chamar pelo nome é entrar na intimidade do outro. Chamar pelo nome é ter um certo controle sobre o outro. Portanto, Jesus entra na intimidade dos seus discípulos. Jesus, a partir de agora, convida que estes escolhidos sejam multiplicadores das suas ações, sejam multiplicadores do seu gesto, das suas atitudes e belas ações junto às pessoas. Caríssimos irmãos e irmãs, o terceiro e último momento é agora hora de agir, hora de missão. Jesus esteve na intimidade do Pai, em oração a sós com o Pai. Depois escolhe continuadores da sua missão, ou ajudantes da sua missão. E por fim, ele mostra a esses que ele escolheu de como devem eles agir. E aí, ali na planície, uma multidão o aguardava. E esta multidão era sedenta de Deus, desejosa de que seus males fossem curados e que seus males desaparecessem. De todas as regiões, diz Lucas, tinha pessoas ali. E vieram para ouvir Jesus. Vieram para serem curados por Jesus. Ouvir as maravilhas de Deus, deixar-se tocado pelas ações de Deus. E ali, portanto, aquelas diversas pessoas com diversos problemas querem ouvir, querem ser curados pelo autor da vida, Jesus Cristo. A fé deste povo é tão grande que eles querem ao menos tocar em Jesus, pois só esta ação já fazia com que todos fossem curados. Irmãos e irmãs, a fé salta aos olhos de Jesus presente nesta multidão. A fé de quem deseja ser curado e de quem deseja ouvir a voz de Deus. Seja esse também o nosso desejo neste dia, o desejo de ouvir a Deus. Antes de experimentar a cura dos nossos males, experimentemos ouvir a Deus. Foi isso que Jesus fez a noite inteira, a sós na montanha junto ao Pai. Ele fez justamente isto, ouvir, o exercício da escuta junto ao Pai. Escutemos mais a Deus e deixemos que Ele possa nos moldar e nos transformar cada dia mais. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor,